aí pessoal, professor Neto aqui. Estamos hoje para mais uma aula de Química. Então, qual é o conteúdo que vai ser abordado nessa aula? O conteúdo abordado vai ser as proporções da Química, mais especificamente para cálculos de concentrações e mol. Vamos lá. Primeiramente, quando a gente vai fazer uma regra de proporção, uma proporcionalidade na Química, temos que seguir alguns passos. Por exemplo, vamos primeiro para esse lado. Primeiro, composto que a gente vai avaliar. O composto que a gente vai avaliar é o H2O, ou melhor, né, a água, mais conhecida como água. Primeiro passo que a gente segue. A gente vai na tabela periódica. Então, aqui é o primeiro passo. Na tabela periódica, a gente vai olhar, tem o elemento hidrogênio e tem o elemento oxigênio. Tem várias coisas na tabela, tipo número atômico, o nome do elemento, o símbolo. Em algumas tabelas aparece a distribuição eletrônica em camadas, tá? E a parte mais importante, as massas atômicas. Então, essa parte é a mais importante. Normalmente, para facilitar o cálculo, a gente arredonda. Então, a massa arredondada do oxigênio é 16 e a do hidrogênio é 1. Ah, mas tem alguma unidade de medida? Quando a gente está falando apenas do elemento, a gente utiliza U, que é uma unidade atômica, certo? U, novamente. Porém, quando a gente fala em massa molar, quando a gente fala em mol, né, em quantidade de gramas em mol, a gente coloca grama por mol. E isso tem uma equivalência na química. Então, no primeiro momento, a gente vai pegar a massa em U para fazer a massa molecular do composto. Primeiramente, vamos lá. O H2O, ele tem a massa de hidrogênio e a massa de oxigênio. Como que se calcula isso? Indo na tabela, a gente vai pegar a massa atômica dos elementos. E vamos colocar nessa parte. A massa atômica do hidrogênio é 1, né? Como a gente viu ali na tabela. E a massa atômica do oxigênio, arredondada, é 16. A gente obrigatoriamente tem que multiplicar pela quantidade de elementos existentes dentro do composto, certo? Como a gente pode ver aqui no H2O, o hidrogênio tem quantos hidrogênios dentro do composto água? Temos 2. Então a gente multiplica por 2. O oxigênio a gente tem quantos? A gente tem apenas 1. Então, 16 vezes 1. Fazendo essa multiplicação e, posteriormente, a soma deles, a gente consegue a massa total do composto. Aqui dá 2, aqui dá 16. Fazendo essa soma total, dá 18U. Porém, entretanto, todavia, a gente quer, por um acaso, a gramatura dele por mol. Basicamente, 18U é a mesma coisa que a gente escrever 18 gramas por mol. Porém, isso aqui, que a gente chama de constante de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 na 23 entidades, só é equivalente quando temos 1 mol do composto. Então, se a gente tiver 1 mol do composto água, a gente vai ter 18 gramas naquele mol, certo? Então, gente, aqui está o nosso exemplo, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um cálculo de concentração molar, que é calculado em mol por litro. O que isso vai levar em consideração do que foi falado anteriormente? Vai levar em consideração o primeiro passo, que é pegar as massas na tabela periódica. O segundo passo, que é verificar a gramatura dela em mol, né? Então a gente já vai fazer direto, não vai passar pela parte do U, a gente já vai direto para a grama por mol, porque é a mesma coisa, certo? Depois vamos aplicar a fórmula da concentração molar e posteriormente chegar na resposta. Mas vamos passo a passo, né? Primeira coisa, vamos pegar as informações contidas dentro do exemplo, né? Dentro da questão. Em um laboratório, 3 alunos estavam produzindo uma solução de 36 gramas, então aqui a gente tem a massa do quê? A massa do soluto, isso aqui é muito importante. Então a gente anota aqui, ó, massa do soluto, 36 gramas. Por que é tão importante, professor? Porque isso aqui vai servir para a gente descobrir o número de mol, certo? Então a gente tem que, obrigatoriamente, separar
esse valorzinho. De glicose, então, quando a gente tem uma questão assim, normalmente ela é fornecida o composto, a fórmula molecular do composto. Como aqui eu não botei no corpo do texto, eu botei aqui no lado. A fórmula molecular da glicose é C6H12O6. Então a gente vai fazer o cálculo para saber a massa por mol de glicose que existe, ok? Em um mol de glicose. Para um volume de solução de 500 ml. Como a gente quer em mol por litro, a gente já vai converter. Então, 500 ml é a mesma coisa que a gente fizer 0,5 litros. Ok? Então, vamos seguir a ficha. Calcule a concentração em mol por litro. Gente, isso aqui, mol vezes litro na menos 1, é a mesma coisa que escrever mol dividido por litro. Tá? É a mesma coisa. Basicamente, isso aqui que eu fiz, né? Esse litro na menos 1, é uma propriedade da matemática. Então, se vocês tiverem a oportunidade de perguntar para o professor de matemática de vocês, saibam que quando a gente tem mol por litro vezes litro na menos 1, é a mesma coisa que mol dividido por litro. A gente pega essa propriedade da matemática, tá? Então, se tiver a oportunidade, perguntem para os seus professores de matemática por que a gente pode fazer isso. A gente pega o número que está embaixo, ou a unidade medida, nesse caso, que está embaixo, e joga para cima, multiplicando elevado na menos 1, ok? É basicamente isso, é uma propriedade da matemática. A gente vai calcular essa concentração, ok? Vamos lá. Primeiro passo, pegar a massa molar total de glicose. Então, normalmente a gente vai trabalhar com o quê? Com uma tabela periódica ou com os valores já fornecidos. Como não é o caso aqui, né? Como aqui não é o caso, eu vou colocar diretamente. A gente tem o C, né? Temos quantos C? 6 vezes a massa dele na tabela periódica, que é 12. A gente tem o H, temos quantos H? Na glicose a gente tem 12 hidrogênios, vezes a massa dele, que é 1. E o oxigênio, temos quantos oxigênios na glicose? Temos 6 oxigênios também na glicose. Multiplicando isso aqui pela massa do oxigênio tirada da tabela, que é 16 aproximadamente. Vamos fazer esse cálculo, né? Aqui em cima vai dar quanto? 72. Aqui, 12. 6 vezes 16, 96. Fazendo essa soma toda, a gente tem 180 gramas para cada mol, ok? Então, a cada mol de glicose, temos uma massa de 180 gramas. Mas para que isso tudo, professor? Lembra que a gente tem 36 gramas que está sendo utilizado? Então, isso não é número de mol, certo? Isso é basicamente a massa. Só que a gente quer em mol, temos que converter essa taxa. Para fazer a conversão, vou fazer do jeito mais fácil possível. Uma regra de 3. A química, basicamente, tu pode resolver ela inteira por regra de 3. Só que temos que saber interpretar texto para isso. Então, vamos lá. Eu tenho 180 gramas para 1 mol. Eu tenho 36 gramas para x mol. 180 vezes x dá 180 x. Isso aqui é igual a 36 vezes 1, que é 36. Certo? Então, vai ficar x igual a 36 dividido por 180. Vamos lá. Se a gente dividisse isso tudo aqui por 10 para fazer uma regra de proporção, daria, né? Para facilitar a nossa vida. Mas isso é um papo para outra aula, certo? Que é a proporcionalidade matemática. Então a gente vai trabalhar isso mais em estequiometria. Basicamente, fazendo esse cálculo aqui, eu não vou fazer a divisão bonitinha, mas quem quiser, fique à vontade. Dá um total de 0,2 mol.
Ah, professor, é mol por litro? Não, é só mol, porque a gente ainda não aplicou essa fórmula. Ok? Então, eu vou. Tá, gente, então, acabou a bateria do microfone de lapela, tá? Então eu vou vir aqui por cima do vídeo para explicar o finalzinho do cálculo. Depois que a gente descobriu a massa, quanto mol equivalia a 36 gramas, né? Quantos mol de C6H12O6 valia 36 gramas, a gente fez o último cálculo, que é botar na fórmula, né? Mi igual a N sobre V. Então, seguindo ali o próprio vídeo, vamos lá. Mi é igual a 0,2 dividido por 0,5, que é o volume, certo? Depois que a gente faz isso, basicamente o que eu explico ali no vídeo é que 0,5 ele pode ser considerado uma fração equivalente a uma fração de 1 sobre 2. E existe uma propriedade da matemática que quando a gente tem uma fração sobre uma fração, basicamente a gente repete a primeira e inverte a segunda, né? Multiplicando as duas. Então, basicamente, fica 0,2 sobre 1 vezes 2 sobre 1. Fazendo esse cálculo, dá Mi igual a 0,4 mol por litro, ou mol por litro, mol vezes litro na menos 1, certo? Então é isso, pessoal. Bom término de vídeo e até a próxima. Se inscrevam no canal e nas nossas redes sociais.